vou dar uma repassada agora em tudo que nós já fizemos aqui. Por quê? Porque é importante, tá? Esse anjinho foi muito pedido. Porque o que fez vocês se encantarem com o nosso anjo foi todos esses detalhes dele, né? Eu costurei os dois braços, dei piques em toda a volta, eles ficaram abertos em cima. Pés eu fiz a mesma coisa, costurei. A orelha fica 2 centímetros para fora da nossa costura. Criamos assim, né, essa orelha com molde tão comprido, porque é uma peça mínima, então ela correria o risco aí de escapar na hora de costurar, né, e também de se desdobrar aqui, como nós dobramos ela para fazer, simular as voltinhas de uma orelha, né. A orelha eu coloquei na altura dos olhos. Agora eu quero passar para vocês essa dica aqui, que eu fiz uma costura no centro. Eu costurei toda a volta, não deixei nenhuma abertura. E peguei o meu molde, tá? Eu vou colocar a asa, então eu dobrei o meu molde antes de costurar, tá? Antes de unir. Peguem a parte que vai ficar para as costas do anjo, dobrei ao meio, marquei aqui o meio e coloquei, posicionei a minha asa do meu anjo aqui, aonde eu vou colocá-la, tá? Com isso, eu marquei o final dela e o começo. Marquei esses 2 pontos e o meu centro também tá marcado aqui. Então, eu fiz uma costura em toda a volta, não chegando no ponto aonde começa e aonde termina a asa. Vou separar os meus... Aí, fiz essa costura, né? Deixei aqui quase 1 centímetro entre uma costura e outra. Então, eu vou separar os 2 tecidos para ter certeza que eu não vou cortar na frente do meu boneco. E vou abrir aqui no meio dessa minha costura. Tá? Não vou chegar perto da costura, né? Vou deixar aqui um espaço entre ela. Vou abrir aqui, tá? E vou desvirar o corpo por aqui. Então, eu fiquei com a minha abertura aqui. Quando meu boneco estiver pronto e eu colocar a minha asa aqui, ó, eu vou esconder essa abertura e vou ficar com o acabamento todo perfeito, feltro duplo ou soft, tá? Eu aqui peguei soft branco e vou riscar a asa do meu anjo. Eu risquei pelo lado direito, o lado que eu vou usar definitivo, e vou costurar também pelo lado direito. Esse é o charme da asa, então ela ficou costurada por fora. Esta asa não é feita para costurar e desvirar, ela vai ficar assim desse lado, tá? Eu vou chegar bem no meio dessa asa, no meio das asas, que é importante, e vou traçar uma reta para baixo, aqui, ó, uma reta do começo até o final. Não vou até o risco. Faço a volta, dobro, dou um ponto e me certifico que do lado dessa costura eu vou deixar um pezinho de máquina. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, porque ela é uma costura tripla, né? Então, eu desci aqui, virei e vou deixar um pezinho de máquina e vou costurar. Vou fazer aqui uma segunda costura, então. Então, essa asa não precisa virar, não tem enchimento, mas tem esse charme aqui de ser dupla. Fiz uma costura no centro,
costurei por dentro daquele nosso risco, ó, e fiz uma costura de cada lado do meu centro. E agora, então, eu vou cortar tirando o risco. Por isso que eu comentei que vocês poderiam aí costurar, riscar até com uma caneta esferográfica, porque nós vamos tirar esse risco. Tá pronta a asa do nosso anjinho aqui. Ó. Primeiro corta, tirando a marcação, porque nós temos aqui 1/2 centímetro, então nós podemos tirar esse excesso. Coloca o alfinete bem na costura, em cima da costura que foi feita, e vem com a tesoura e dá piques em toda a volta, vai trocando o alfinete de lugar, e aí então ele abre, faz os piques, mas não chega na costura, tá? Para quem não tem tesoura de picote ou não gosta, é importante aqui dar piques em toda a volta, tá? Porque ele é bem cheio de curvas e detalhes. Então, quanto mais capricho nós tivermos nesse momento, melhor ele vai se encaixar, mais fácil vai se tornar a nossa... Então, recortei toda a volta e aqui tá minha abertura, ó. Eu deixei um excesso de tecido aqui para facilitar. Vamos desvirar os braços. Agora, então, temos pares, costuramos os dois pezinhos para o mesmo lado, né? Costuramos, os dois estão iguais. Só recortamos depois, por quê? Porque agora nós precisamos colocar ele na posição certa, um para cada lado, né? Nessa posição aqui, um para cada lado, para podermos cortar. Vamos colocá-los de frente, um para o outro, e aí sim vamos riscar. Riscar baseado nessa marcação que nós colocamos aí no molde para vocês, ó. Então, lembrando que nós vamos marcar bem no meio para cortar, precisamos deixar aqui, ó, da nossa costura até a nossa abertura, 1,5 centímetros, tá? Sem cortar. E vamos abrir aqui no centro do pezinho. Eu vou abrir aqui uma quantidade de... Vou mostrar para vocês. O meu molde aqui, vocês têm um risco de menos de 3 centímetros, tá? Então, aqui neste caso, ó, eu risquei 2,5 centímetros. Lembrando de deixar 1,5 centímetro aqui longe do calcanhar do nosso boneco, tá? Vamos separar o tecido e vamos abrir aqui com uma tesourinha pequena ou com um abridor de cásia, né? Aquela ferramenta que nós temos aqui nas máquinas. Vamos abrir certificando de que não pegamos o outro tecido. Não desvire, tá? Primeiro corte o outro, para não dar problema, senão vai ter que costurar o outro pezinho. E mesmo assim, ainda quando costura, a gente já não lembra mais para que lado fez aquele primeiro. Então, tá? Próxima dica, então. Depois de desvirado, ele ficou menor do que o meu molde, né? Por isso eu fiz
a minha diminuição aqui. Então, mesmo com ele pronto, eu posso posicionar e marcar os dedinhos por esse lado. Por quê? Porque eu furei o meu molde, né? Beleza, então, nós vamos usar aqui o plumante de boneca, né? Fibra siliconada. Lembrando sempre que se for para vender, vamos usar de boa qualidade. E vamos rechear, então, o nosso bonequinho. Vamos encher para que ele fique fofo, firme, mas nós não precisamos fazer com que nada fique socado demais, tá? Então, nós vamos encher a mãozinha, temos um plumante aqui, o outro encheu e encostou aqui. E aqui, gurias, nós vamos deixar, ó, todas as costas do nosso boneco, ó, do centro, ó, nós vamos deixar esse braço vazio, porque o bracinho vai para baixo daqui, ó, da asa, vai ficar colocado lá, e ele não pode ficar socado para a gente conseguir dobrar esses bracinhos assim. Então, é recheado, mas não socado. Então, encham o bracinho até a metade, e na hora que a gente for montar, vocês vão saber se precisa mais ou menos. É mais fácil colocar mais um pouco do que tirar mais um pouco. Como é que nós fechamos esse tipo de abertura para que não repuxe aqui, né, e não forme esses gomos? Linha na agulha, não linha dupla, vamos deixar a linha única, um nó bem reforçado, aqui eu fiz um nó bem gordinho, vou colocar esse nó aqui dentro do tecido, na ponta, mas se eu tentar fechar encontrar esses tecidos, ele vai formar essas pregas, então nós vamos fechar ele no formato de caseado. Então, nós vamos lá do outro lado, ó, e vamos fazer caseado, né? É uma amarração para unir essas partes, não escapar esse enchimento, mas não repuxar aqui. Então, a gente ajusta até que ele fique reto aqui, não mais do que isso. Dá um espacinho aqui na trama para não escapar e então, ele fechou, mas ele não repuxou, ó, meninas. Quando nós aplicarmos ali, ó, não vai ter nada aparecendo repuxado, tá? Então, isso é uma dica bem importante.